Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos pintar uma paisagem aqui bem colorida, com uma primavera bem bacana e nós vamos começar com um tom de céu aqui, ó, até diferente. Eu estou misturando aqui violeta, cobalto com um pouco de branco. Vou fazer um céu mais puxado aí pro violeta, pro cobalto, enfim. Vou fazer uma tela meio diferente aqui, ó. Vou jogar um fundo de céu aqui bem bacana, misturar mais branco aqui. Quero uma tela bem alegre para a gente poder curtir juntos essa pintura com tinta acrílica. Vou fazer a luz vindo nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Então aqui eu já faço esse fundo de céu. Ó, pode ver que é um céu mais puxado ali pro violeta, né? Misturei um pouco de cobalto para ele ficar meio azuladinho também. Aqui embaixo. Aqui eu vou ter a parte depois da primavera. E aqui eu já vou começar a clarear. Deixa eu limpar aqui o pincel para eu começar a colocar o branco. Já para fazer o formato da nuvem. Ó, pego aqui, limpo o pincel sem água, sem nada, tá? Só limpando com um pano ou com papel mesmo. Eu já vou jogar aqui, ó, o branco, né? Para eu já fazer o formato das nuvens. Quem está acostumado, já me segue aqui no canal, já sabe que é uma característica minha fazer o céu dessa forma, é uma forma rápida. Tem até vídeos onde eu já ensinei a fazer nuvens de forma rápida, com 3 cores ou com apenas 2 cores, enfim. Quem quiser depois dar uma olhadinha aí no canal, vai ver como que a gente faz a nuvem rapidinho. E fiz tanto na tinta óleo quanto na acrílica esses vídeos, tá? Ó, vou fazer no degradê. E eu tô usando aqui a tinta pura porque justamente eu quero o seguinte, que ela seque rápido, entendeu? Por isso que eu tô usando a tinta acrílica pura. Não tô usando aí nenhum diluente para poder retardar a secagem. Muito pelo contrário. Olha que legal que já fica ali as nuvens, ó. E olha que céu diferente. Céu puxado aí pro violeta, ó. Ah, existe céu violeta? Na pintura existe céu da cor que você quiser. A gente às vezes tem que se libertar de alguns conceitos e vambora. Vamos fazer a pintura bem alegre aí. Enfim, a não ser que você esteja lá fielmente retratando a natureza, né, tal. Aí você tem que absorver a cor que tiver lá no céu. Quando você está pintando por conta própria assim, ó, fica à vontade para viajar um pouco. A Zoe tá braba aqui, hein? Tá olhando alguém debaixo do portão ali. Daqui a pouco ela late. Para quem não conhece, a Zoe é meu pet. Meu doguinho aqui. É uma menina. Inclusive já tá fazendo aniversário. Tá fazendo 9 anos de vida, ó. É tempo, hein? 9 aninhos. Olha aí, galera. A nuvem, vocês podem ver que aqui eu deixei ela mais intensa, né? Ó, fiz um degradê nesse sentido aqui da luz, tá? Vou pegar um pouco aqui de... limpar o pincel de novo. Vou pegar um pouco daquela misturinha mais escura que eu tinha feito antes. Para dar mais uma manchada aqui no céu. Entrar com uma parte escura aqui, ó. Para dar uma sombra na nuvem ali. Olha que bacana que vai ficando. Tá vendo? Que depois a gente vai começar a jogar a vegetação. Pronto. O céu está... deixa eu acertar aqui. O céu está feito. Agora o que eu vou fazer? Né? Jogar um pouquinho de sombra aqui. Eu vou jogar a vegetação aqui do fundo, uma vegetação mais clara. Aqui vai ter um elemento bem colorido depois, barranco, caminho, tudo que a gente precisa numa paisagem bem colorida e bem alegre para vocês. Bora lá fazer a próxima etapa. Bom, galera, seguindo na próxima etapa aqui, eu vou colocar um pouco de verde inglês aqui, ó. Tá? Aquele mesmo pincel que eu fiz as nuvens, eu dei uma limpadinha nele. Vou pegar um pouco de azul cobalto. Vou misturar aqui com verde inglês. Vai ficar um verde um pouquinho mais escuro, mas mesmo assim um verde eufórico, tá? Não tô tirando a euforia do verde, eu quero uma tela bem alegre. E eu vou fazer a vegetação já aqui de fundo, ó. Tá vendo? Já começo a dar um formatinho ali. Eu vou jogar o fundo aqui da vegetação e eu já vou fazer as copinhas aqui na sequência
porque a tinta está secando bem rápido. Hoje está tempo quente aqui em São Paulo e o tempo também influencia, né, na secagem da tinta acrílica, né? A óleo demora mais, mas seca também, mas a acrílica é mais rápido ainda. Então, como eu quero me beneficiar disso, por isso que eu não estou usando nada para retardar a secagem, então eu vou agir rapidinho aqui, ó, dando o formatinho que eu quero. Depois eu vou jogar mais ali, vou vir até aqui embaixo mais ou menos, e aqui eu já vou parar, porque depois eu vou continuar a vegetação, mas aqui eu já vou dar uma paradinha, porque eu já quero ir jogando a luz lá no fundo, tá? Então aqui vai ser outra moitinha também, ó. Então já tenho o fundo feito. Vou tirar esse pincelzinho aqui de cena, deixar ele na água aqui. Outro dia uma colega falou assim aqui no vídeo: coloca o pincel na água, que eu estava deixando o pincel fora e ele estava ficando duro. Ó, coloquei o amarelo claro, o amarelo de cádmio claro também pode ser. Vou pegar o meu pincel de copinha, que quem já me acompanha aqui conhece, é esse carinha aqui, ó, o Condor 225 número 12. Vou misturar o amarelo de cádmio claro, vou pôr um pouco de branco também. Eu quero uma tela bem... caramba! Sem querer eu bati ali no violeta. Deixa eu tirar fora aqui. Colocar o branco aqui, ó. Branco, amarelo de cádmio claro e verde inglês. Ó, vou deixar bem claro, que é o que eu quero uma tela bem alegre. Então, vou deixar o verde bem eufórico aqui, ó. E venho fazendo as copinhas nesse sentido, lembrando, porque a luz está vindo da direita para a esquerda. E ó, venho aqui, vou fazendo um degradê nas copinhas, ó. Aqui, ó. Ó, vem se perdendo, aqui também um degradê. Aqui, ó, tinha deixado... Olha, o fundo do céu já secou, hein, pessoal? E eu fiz na sequência, eu não interrompi muito o vídeo, não. Coisa de minutos, assim, ó. Tá vendo? Então, você que gosta de trabalhar com a tinta acrílica e não gosta de trabalhar com ela já meio seca, aí eu aconselho você usar como que eu posso falar? O retardante ali, né? O diluente que retarda a secagem, né? Olha lá. Às vezes eu estou pintando, e aí eu sempre falo isso nos meus vídeos. Como eu pinto e narro ao mesmo tempo, às vezes eu dou umas bugadas assim, porque eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, eu tenho que narrar também o que eu estou fazendo, né? Então eu acabo... Sempre falo isso nos vídeos, né? Porque eu sempre acabo dando uma vacilada. Na hora que eu estou narrando, eu esqueço exatamente algum elemento, alguma coisa que eu vou falar ali. Diferente, é óbvio, né? Quando eu estou lá com o Venelli, lá a gente bate um papo, vai pintando e tal, e eu vou observando o que o professor vai fazendo, aí é mais fácil, né? E poder me comunicar com a galera. Ó, olha que bacana, tá vendo? Vou jogar bastante volume aqui, ó. Essa técnica da copinha, pessoal, ela é um pouquinho chata no início, tá? No início você sofre um pouquinho. Estou falando isso porque muita gente às vezes fala: ah, professor, tentei fazer e tal, mas não ficou igual o seu. Não, não vai ficar de início, não vai mesmo. Mas depois que você vai treinando, né? Você vai pegando prática, jeito no negócio, aí fica fácil. Aí fica bem fácil. Vai por mim. Tudo é treino, tá, pessoal? Tudo é prática. A pintura também é. Olha, já secou aqui, hein? Eu acho que para as próximas aqui, por exemplo, eu vou usar um pouco o diluente para retardar a secagem. Olha aqui. Já bem seco, ó. Que aqui eu não vou investir muito, porque depois vai vir como é que se diz? A outra vegetação, né? Por cima. Que eu vou jogar um pouco mais de verde inglês, mais puro, ó, para dar uma diversificada ali, tá vendo? Nos tons, ó. Aproveitar que já tá seco, eu já dou uma variada nos tons ali, ó.
Olha que bacana. Ó, o degradê ali, você já consegue identificar um outro tom, né? Vou colocar um pouco aqui também, ó. Aqui por cima dessa, ó. Olha lá. Uma misturada. E já fica um tom mais, um verde mais vivo ali no meio, não tão amarelado, ó. Tá vendo? Tô fazendo isso porque como tá secando, já jogo essas copinhas aí, ó. Bacana, né? Agora deixa eu soltar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se precisa. Só vou fazer umas aqui assim mais soltas, ó. Como se fossem as folhinhas ali, ó. Tá vendo? As folhas mais soltas. Olha aqui, ó. Tem alguém buzinando aí. Não sei se vai sair no vídeo. Aqui na minha garagem sempre tem uns barulhos meio estranhos aqui. Tô muito próximo do portão da rua, né? Então já viu. Ó, bem caprichado, hein? Agora é o seguinte, eu vou partir para essa parte aqui de baixo e já fazer o caminho aqui também. Bom, pessoal, vou pegar agora aqui, ó, vou colocar um pouco de amarelo pele. Na verdade, é o pele, né? Que aqui vem como amarelo pele. E vou colocar do lado aqui, ó, um pouco do vermelho óxido. Beleza? E aí vai entrar um novo cara aqui em cena, ó. É esse cara aqui, ó, o médium acrílico. Por que o médium acrílico? Eu já coloquei ele aqui no godê, vou colocar o godê aqui do lado. Eu quero retardar um pouco a secagem, que eu acho que está secando muito rápido. E eu vou precisar da tinta do fundo um pouco mais úmido para eu poder trabalhar. Então, ó, eu pego ele aqui, tirei o excesso aqui no papel, vou pegar o pele e misturar um pouquinho aqui só do vermelho óxido. E ó, eu venho aqui, ó. Você só tem que se atentar que quando você usa esse médium, ele deixa a tinta mais transparente. Então você não pode jogar ele direto aqui na tinta, entendeu? Foi o que eu fiz ali, eu tirei o excesso, né? Ó, vou jogando para cá. Esse é o caminho que eu vou fazer para cá. Podem observar que eu faço o caminho bem sinuoso assim e tal, ó. Por quê? Porque fica bacana na paisagem quando você faz o caminho dessa forma, né? Não faz o caminho ali todo certinho. Aqui eu vou voltar naquele pincelzinho que eu tinha usado lá atrás, ó, para fazer as nuvens. Também vou pegar um pouquinho aqui, ó, tirar o excesso e já vou fazer o fundo aqui da vegetação na parte de baixo. Tirar o excesso aqui. Ó, como a tinta ficou, ó, eu bati direto, ó como ela ficou transparente, tá vendo? Deixa eu tirar aqui, secar. Beleza, ó. Mas vamos lá, dá para trabalhar assim também. Você vê como tem que se atentar? Porque ele dilui, né? A tinta, ele é um diluente, na verdade, né? Então, já viu, né? Só vou jogar aqui. Agora eu tenho que fazer o seguinte, vou pegar o verde inglês. Colocar mais um pouco de verde inglês aqui. Vou pegar aquele pincel que eu já limpei, que eu tinha feito o caminho ali, e vou jogar uma vegetação aqui, ó. Com ele, por que com ele? Porque ele é mais, ele é menor, né? Ele tá mais, enfim. Aqui, ó. Ele não tá tão aberto quanto o outro tá muito esgarçado, né? Aqui é uma vegetação que tá vindo ao contrário, para dar perspectiva do caminho. Vou jogar mais uma quantidade aqui de tinta. Depois eu venho escurecendo para cá. Deixa eu pegar um pouco de violeta aqui, misturar aqui no esse cara para fazer aqui assim, ó, uma sombra aqui, ó, para variar um pouco, né? Tirar um pouco a euforia só dessa parte que tá meio pegando no caminho aqui. Beleza, vamos lá com o nosso pincel de copinha fazer essas partes ainda coloridas. Só tem que tomar cuidado para não pegar aquela parte que está ali contaminada com violeta que eu joguei aqui, ó. Aqui, ó, o pincel está deslizando mais porque não secou, tá vendo? Bom, muito bom. Vou fazer as copinhas aqui.
Aqui eu já vou mudando um pouco a orientação do pincel. Vou pegar mais verde aqui. Vou fazendo a mistura, ó. Eu sempre trabalho assim, tá? Misturando a tinta direto na palheta. Eu não pego e misturo a tinta antes ou misturo com espátula. Nada disso, eu já me acostumei a pintar assim. Como na pintura a gente não tem certo ou errado, né? A gente tem uma técnica ou outra, né? A minha acabou ficando dessa forma, né? Eu me sinto melhor assim. Mas se você pinta e prefere misturar com uma espátula ou com outro pincel as cores, também não tem problema. Ó, tá vendo como já deu fazendo a junção ali? Depois vai entrar mais luz, né? Mas tá vendo como fica legal? Ó? Aqui eu vou jogar assim umas pinceladinhas. Vou jogar o verde aqui puro, ó. Verde e branco, ó. Vai ficar bem verde inglês e branco. Vai ficar bem eufórico, ó. Aqui, ó. Para variar o tom. Olha como ele tá escorregando. Não secou, né? Joguei o diluente, aqui eu já deixo a tinta sobrando um pouco, ó. Eu gosto de deixar esses pedaços de tinta sobrando na tela, ó. Olha que gostoso que fica, ó. Fica com volume também, né? Aqui vai ter um barranco, tá? E aqui, mais luminosidade, eu venho com ela ao contrário aqui. Vou jogar mais branco aqui. Que a luz está vindo nesse sentido, né? Ó. Deixando a tinta sobrando ali. Beleza. Aqui assim, para dar o formatinho, ó, do matinho, tá vendo? Ó, a importância de ter feito a parte mais escura aqui no fundo. Tá vendo como é que fica? Já ajuda aqui, ó. Esse caminho eu vou entrar depois com um pouco de volume aí nele, né? Ele tá muito chapado, mas por enquanto eu vou deixar ele secando aqui, ó. Vou jogar mais tinta aqui nessa parte que já secou, para dar mais luz ainda, ó. Então você já vai aprendendo como trabalhar com a tinta úmida e também com a tinta que já secou, né? O vídeo acaba ficando mais completinho ainda, ó. E dá-lhe tinta. Aqui eu vou dar uma esticadinha também. Bom, beleza. Depois eu jogo mais. Deixa eu ver se eu... Não, depois não, acho que eu vou já agora, quer ver? Deixa eu pegar aqui esse mesmo pincel, tá? Eu vou limpar aqui, ó. E eu já vou jogar uma luz ali no caminho. Vou pegar um pouco de branco, misturar com o pele que tá aqui. E eu já vou dando um pouquinho de luz aqui, ó. Bem sutil, mas vamos lá. Jogar mais branco aqui. Ó, já vai dando um volume. Toma cuidado para não passar ali, não pegar no verde, né? Senão aí já viu o que acontece, né? E agora, à medida que vem para cá, eu vou manter também, mas eu vou já escurecer, ó. Vou dar volume, mas vou escurecendo com um pouco de vermelho óxido. Até escureci demais. Deixa eu jogar mais pele aqui. Eu quero um caminho bem iluminado também, ó. Tinta sobrando na tela, tá vendo? E aí eu vou dando um pouco de volume aqui. Adoro trabalhar assim com bastante tinta. Esse impasto de tinta na tela, eu gosto muito. E a tinta acrílica, como ela vai secando rápido, ela me permite, né? Mas vocês podem ver que eu estou trabalhando sempre na horizontal. Eu não estou mudando a orientação do pincel, porque você faz assim, aí fica estranho, né? Então, ó. Olha que volume que vai ganhando o terreno. Deixa escapar umas luzes aqui. Aí, tem um segredinho aqui também. Vou pegar um pincelzinho um pouco menor. Deixa eu ver quem que eu vou colocar. Deixa eu ver aqui, ó. Violeta.
um pouco de vermelho óxido, jogar um pouquinho de pele. Vou fazer um marrom aqui, avermelhado. Só que eu não posso deixar ele muito escuro. Deixa eu ver. Acho que acabou ficando escuro demais, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aquelas junçõezinhas ali, ó. Junçõezinhas não, junção, né? Aquela junção ali, ó. Para poder ir criando volume também no contato entre a grama e a parte do terreno ali, o solo. Ó, aqui eu já vou escurecer também, ó. Aqui eu já vou jogar uns pequenos formatos aqui. Aqui eu já deixo o pincelzinho um pouco mais solto. Agora já são uns arremates ali, né? Vocês podem perceber que agora eu vou pegar aqui o branco. Ó. Misturo bastante tinta aqui, ó. Ó. Aqui eu já faço assim, como se fossem umas pedrinhas lá no perdido, ó. Um pouco lá no meio soltinho. Ó, volume. Tá vendo que legal? Pintar é isso aí, pessoal. Pintar é ir viajando um pouquinho, ó. Pontinha aqui. Ó que bonito que vai ficando. Tá vendo? Como ele vai ganhando volume. Ó, jogar uma cor mais escura aqui. Olha como ficou, parece que tá todo cheio de pedrinha ali. Esses são pequenos segredos, e aí eu já vou aproveitar essa mistura aqui antes que ela seque. E já vou jogar aqui. Esses são pequenos segredos da pintura, que tanto eu quanto o professor Marcos Venelli fazemos questão de trazer para vocês. Ó, aqui vai ser um barranco, tá vendo? Já vou dando o fundo ali, dando um formatinho no barranco. Por que fazemos questão de trazer aqui para vocês? Porque esse é um canal onde a gente quer levar o aprendizado de verdade mesmo, aquilo que a gente aprendeu durante algum tempo, né? Pintando, tal, alguns segredinhos e tudo mais. Esse é o propósito do nosso canal, né? Ensinar. Então, para ensinar, a gente precisa, de fato, falar de tudo. Por isso que os vídeos são mais longos, tal, a gente demora um pouquinho mais, porque senão faria um vídeo ali, adiantaria um monte de parte e a pessoa fica sem saber direito como que nós fizemos, né? Então, da nossa parte, a gente fala, não, vamos ensinar, e para ensinar tem que ensinar direitinho. Ó, aqui eu estou fazendo uma grama, né? Uma sujeira de palheta, vocês viram ali. Ó. E vou trabalhando aqui, contraste, luz, sombra, aqui, ó. Daqui a pouco essa parte vai secar, porque eu não joguei muito, né? Não coloquei ali no diluente, né? Beleza, deixa eu fazer o seguinte aqui. Pegar um pouco do terra de siena natural, colocar aqui agora. Vou pegar também um pouco do estilo de Grime Pardo. Vou mudar um pouco o tom do barranco ali. Deixar uma parte mais escura aqui, pegar um pouco de violeta com steel. Aqui vai ter uma parte mais escura. Vai ser a parte onde vai estar a sombra da grama. Aqui também. Deixa eu mudar o pincel. Pegar um pincel maiorzinho aqui, para ir mais rápido essa parte. Fazer uma mistureba aqui. Ó. Identificou que o tom ficou legal? Manda bala. Ó. Steel. Um pouco de violeta para fazer a sombra aqui do barranco, da onde vai estar caindo a grama. Deixa eu fazer assim, ó. É para ficar uma orientação legal. Daqui a pouco eu jogo luz ali. Mais violeta aqui. A grama tá ali já para eu trabalhar depois. Olha que bacana. Agora a gente vai começar a trabalhar as luzes aí do barranco. Vou limpar o pincel. Beleza.
Vou pegar aqui o pele, um pouquinho de steel. E ó, começar a trabalhar essas luzes aqui. Ó como eu vou trabalhando com o pincel, ó. E venho aqui e faço um degradê, ó, dando já um formato daquilo que será o meu barranco. E ó, vou respeitando a parte de sombra ali, que ali é onde eu vou ter a sombra da grama, né? Vai cair ali por cima, ó. Vou aproveitando a própria tinta que está na palheta. Já dou uma esticada aqui também, ó. Não ficar tão marcado. Degradê. Fazer barranco é fácil, ó. Vem trabalhando, a mão bem leve. Tem que dosar o peso da mão, tá? Vai deixando um formato bem regular. Aproveitando que a tinta ainda não secou, né? Ó. Tá vendo? Daqui a pouco vai entrar mais luz aí, né? Mas, por enquanto, que aí ela vai secando, eu vou entrando com mais luz. Por enquanto vai ficar assim. Porque aqui, ó, agora a tinta não tá... Como ela não secou ali, eu não consigo dar o efeito, né? Tem que esperar ela secar um pouquinho. Então agora eu vou na grama também, né? Como tá tudo bem iluminado, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aproveitar um pouco do steel aqui, já que eu escureci aquela parte, eu vou dar uma escurecida a mais aqui, ó, porque eu tô vendo que tá destoando um pouco, o caminho tá muito, como é que se diz, ele tá muito vívido, né, ele tá muito claro para aquela parte ali que tá escura, então eu vou escurecer um pouco aqui, ó, tá vendo, galera, como dá para fazer, mudar as orientações? E o steel é uma cor, ó, que é transparente, ó. Então eu consigo trabalhar com ele numa boa, ó. Ele fica transparente por cima da tinta aqui, ó. Né? Olha lá. Olha que bacana. Já dá outra cara também. Se eu jogar mais steel aqui, ó, eu escureço mais essa parte aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Show, né? Então vamos lá. Vamos voltar para o pincel de copinha. A gente tem uma graminha ainda para fazer aqui, ó. Aproveitar que está úmido. Vou pegar aqui, limpei o pincel. Vou pegar esse resto de tinta que está por aqui, ó. Mais amarelo, né? E venho aqui, ó. Agora, ó, a pinceladinha como ela vem, ó. A horizontal. Por que na horizontal? Aqui eu faço copinha, aqui eu faço grama. Ó. E vou dando formato, ó. Ó, entra um pouquinho ali. Limpo o pincel, limpei aqui no pano, né? Vim pra cá de novo, ó. Bastante tinta ali sobrando, ó. E vou fazendo como se fossem umas copinhas ali, ó. Misturando. A tinta óleo, quando eu trabalho com a óleo, ela tem uma parte, ó, entra um pouquinho aqui também na terra, eu faço a junção, tá vendo? Como ela vai penetrando no solo. Quando eu trabalho com a tinta óleo, ela não é tão... Ela é um pouco mais espessa que a tinta acrílica, né? Então, mesmo ela estando molhada, eu consigo fazer esses efeitos numa boa. Agora aqui eu preciso que a tinta vá secando, né? Porque ela é mais rala, a tinta acrílica é mais rala que a tinta óleo, para eu poder dar os efeitos. Aqui, ó. Bacana, né, pessoal? Aqui eu vou colocar uma parte bem clarinha, que é bem aqui no biquinho do morro aqui, do barranco. E aí eu posso fazer o seguinte também, ó. Posso jogar uma graminha aqui assim, ó. Como se estivesse pegando no barranco e descendo, ó. Nada me impede de fazer isso, tá? Às vezes é aquele matinho que tá pegando ali no barranco, ó. Vou escurecer um pouquinho mais aqui, né? Ó,
Ó, vou dar um pouquinho mais de volume. Olha que bonitinho que fica. Dá um pouquinho de trabalho, mas não tem problema. O importante para mim, como eu falei agora há pouco, é passar a informação por completo para vocês. Então, já está bem colorido, bem bacana. E agora a gente vai começar a trabalhar essa primavera aqui, ó. Vai ficar sensacional. Vou colocar umas cores bem invocadas aí nessa primavera. Bom, deixa eu puxar mais aqui. Deixar umas marcas aqui no chão. Beleza. Vamos lá para a primavera? Bora lá para a primavera. Bom, pessoal, vocês podem ver que eu já voltei aqui com branco, magenta e violeta. Por quê? Eu aproveitei, limpei os pincéis, né? E agora eu vou começar a fazer aqui, ó, com magenta e com violeta, o fundo dessa primavera aqui, ó. Eles são cores transparentes, então eu tenho que colocar bastante. Vou até misturar um pouco do diluente aqui, ó, para não secar tão rápido, né? Eu vou fazer só aqui assim, porque as partes da primavera que estarão se projetando aqui, eu vou jogar com outro pincel, porque esse aqui é um pincel só para eu jogar o fundo, ó. Tá vendo? Que eu quero fazer uma primavera aqui bem diferente, bem com bastante volume. Então, ó, eu tô tacando tinta aqui sem dó, tá vendo? Ó, essa daqui já se projeta para cá, eu quero fazer ela bem robusta. E aqui eu vou chegar até esse ponto aqui, ó. E aqui eu vou meio que deixar, porque eu vou fazer uma outra vegetação sobreposta, um pouco já puxada pro verde, entendeu? Ó, cheguei até aqui, certo? Deixa eu jogar esse resto de tinta aqui. Agora, vou tirar esse pincel de cera, colocar ele dentro da água. Outro dia a colega falou, põe pincel na água. O professor estava vacilando lá, aí já viu. Ó, aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou dar outro tipo de volume, ó. Eu quero isso daqui, ó. Eu quero bastante volume aqui, ó. Tá vendo? É, por isso, ó. Bem natureza mesmo, ó. Bem largado, ó. Se projetando bastante, ó. Aqui assim, ó. Bem irregular, tá? Eu não vou ficar fazendo certinho, não. Vou fazer ela bem largadona, ó. Mas com bastante tinta. Algumas partes aqui, outras mais arredondadas aqui, assim. Deixando um vazado ali, ó. Essa daqui eu vou fazer ela bem pra cá, ó. Por isso que eu falei que ia ser um quadro bem alegre. E vai ser alegre mesmo. Ó. Tá vendo? E agora, quem que vai entrar em cena? Os pincel de copinha. E eu vou predominantemente fazer essa primavera puxada para o magenta. Então eu joguei mais magenta ali. Meu pincel aqui de copinhas, embora ele esteja meio verdinho aqui, ele já está limpo, tá? Vou pegar aqui o branco, vou misturar aqui, ó, já branco, magenta e só um pouquinho mesmo do violeta. E já vou começar aqui na pontinha dessa daqui, ó. Já vou começar a dar volume, ó. Venho bem na ponta, ó. E já vou começando a dar volume. Aí venho fazendo degradê, tá vendo? Pego mais aqui. Quero bastante volume, por isso que eu joguei bastante tinta aí. Olha que bonito esse tom, galera. Eu adoro trabalhar com magenta. Eu adoro trabalhar com violeta permanente escuro. Eu adoro essas cores. Elas são muito legais. Elas levantam a moral de qualquer tela, entendeu? É muito legal. E aproveitando, enquanto eu faço as copinhas aqui, opa, ficou ali o branco, ó, sobrando, não. Olha, apareceu o branco não. Enquanto eu faço as copinhas aqui, vocês vão observando,
Os colegas que já frequentam aqui o canal já colaboram bastante, sempre comentam, tal, dão um joinha, enfim. Por quê? Isso daqui ajuda a fortalecer a nossa presença no YouTube, para que o YouTube também recomende a gente para outros colegas. Então, se você está chegando agora, eu vou te pedir umas coisas bem simples. Primeiro, se inscreva no canal, porque se inscrevendo no canal, nosso canal automaticamente está crescendo aos olhos do YouTube. Segundo, se inscreveu? Curte, comenta, quer fazer uma pergunta? Pergunta. Sempre sou eu que respondo as interações aqui, né, com o público. Galera, aqui o canal é bem democrático e assim, a gente faz tudo com, tanto eu quanto o professor Marcos Venelli, eu sempre falo isso, com a nossa própria fonte de renda, né? A gente não é patrocinado por ninguém. Epa, olha o mosquitinho aqui. E eu falo que nós não somos patrocinados, não porque eu esteja em busca de um patrocínio. Não, é para falar, pô, legal, ó, nós estamos fazendo isso e levando a arte cada vez mais longe, né? Mas a contrapartida que a gente pede é bem simples, é se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo, dar o like, enfim. Nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Beleza? É um trato, é um combinado, por isso que eu peço aí humildemente para quem está chegando agora já se inscrever no canal. Aqui não tem nenhum conteúdo pago, tá? Aqui é tudo gratuito. Nós temos mais de 200 vídeos completinhos aqui para vocês. Olha que legal que tá ficando, bonito, né, pessoal? Cor bacana, né? E ó, ainda bem que eu joguei um pouquinho do diluente lá, hein? No fundo, ó. Porque senão ela já tinha secado aqui, o professor já ia estar sofrendo já, hein? Vou jogar mais branco aqui, ó. E ó, pode ver que como eu trabalho com o pincel, eu estico bem a tinta, que é para ficar bem, como é que se diz? Bem diluído mesmo, branco ali no meio da tinta, enfim. É como eu estico com o pincel, né? Ó, olha que legal. Vou soltar mais aqui. Se estiver saindo um brotinho para cá, ó. Aqui eu já vou arredondar para baixo. Tá vendo? O formato vai caindo, ó. Aqui, ó. Vai ficando muito legal, né, pessoal? Bonito, né? E esse contraste com o verde lá no fundo, nossa, fica show de bola. Depois a gente faz umas caídas aqui no chão, tal, enfim, fica muito legal. Olha lá. E eu vou falar para vocês, eu estava preocupado, viu, em gravar hoje aqui. Eu tava mó barulheira aqui na rua, veio um carro aqui na frente de um guincho, acho que quebrou o carro de uma senhora aí, e o cara ficou com o caminhão ligado e tava um baita barulho, ele ficou um tempão aí, eu falei, caramba, será que eu não vou conseguir gravar hoje? Queria tanto gravar hoje, levar um material legal, gostoso pro pessoal no canal e de repente tudo deu certo, o caminhão foi embora, tá sem bagunça hoje. Só o de sempre, de vez em quando passa um motoqueiro, um guarda noturno não, porque ainda é cedo. Mas dependendo do tempo que eu levar aqui, é capaz de passar o guarda noturno também. Olha lá. Apesar que a gente já está bem adiantado, né? Ó, aqui eu já vou esticando mais, ó. Olha que bonito que vai ficando. Tá vendo que ela ficou bem solta, bem atirada? Era isso que eu queria. Ó. E o fundo está úmido ainda, lembrando, porque eu usei o diluente e também eu joguei bastante tinta, né? Ela demora mais para secar no fundo. São as alternativas aí para ficar bem bonito, bem bacana, para quem gosta de um quadro bem colorido, uma primavera caprichada aqui para vocês, ó. Aqui já está um pouquinho seco, ó. Um pouquinho mais de dificuldade. Agora eu vou fazer o seguinte, antes de fazer essa outra parte aqui que será verde, eu vou acrescentar mais luz aí em algumas partes da nossa primavera. Então deixa eu jogar bastante branco aqui, ó. Vocês podem ver que eu já misturei ali com magenta. Vou esticar bastante aqui, ó, para que o branco fique bem diluído, tá? Para que não fique esbranquiçado, né? Ó, já tá bem puxado ali.
Vou até tirar o excesso de tinta do pincel. Como que eu tiro o excesso de tinta do pincel? Simples, ó. Com um pedaço de pano. Ou de papel. Agora sim, ó. Vou pegar mais na pontinha aqui, ó. E venho aqui. Deixa eu ver se está mais claro. Tá mais clarinho, bem na ponta mesmo. Agora é uma luz bem... Tem que estar bem na pontinha aqui, ó. Para dar mais volume ainda, tá vendo? Vou jogar mais branco aqui. Agora eu começo a dar umas pinceladinhas bem com a pontinha do pincel, ó. E ó, tô deixando a tinta sobrar mesmo aqui, ó. Tá sobrando tinta aqui, ó. Bem na pontinha do pincel, ó. Ó, que bacana, pessoal. E por que eu estou trabalhando mais na ponta? Que é onde a luz está pegando ali, né? Mas nada impede de eu puxar aqui também, ó. E deixar umas partes mais escuras, outras mais claras, enfim. Vou sobrepondo onde eu quero a luz aí. Ó, dou um formatinho um pouco diferente, tá vendo? Para não ficar aquela coisa chapada, né? Vou fazendo o degradê. Ó, bem na pontinha. Ó lá. E morro ali, ó. Não fico esticando muito. Aqui eu vou fazer uma comprida para baixo aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó, já essa daqui virada para cá, ó. Ó. Tá vendo como vai ficando bem leve? Vou pôr mais branco aqui, ó. Que eu vou bem na pontinha dessa daqui agora, ó. Tiro o excesso do pincel. Deixo do jeitinho que eu quero aqui, ó. E ó, bem na pontinha, ó. Tô usando o pincel aqui como se fosse uma pequena espátula aqui, ó. Dando bastante contraste de luz e de sombra. Olha que legal. Show, né? Essa daqui tá virada para baixo. Essa daqui também. Olha que legal. Com muito volume, muito volume. O empasto de tinta, quanto mais melhor. Ó, aí você vê que fica umas nuances assim, mais puxado para o magenta, algumas mais puxadas para o violeta, enfim. Por que que isso acontece? Porque eu fiz o fundo com magenta e com violeta. E na medida que eu vou passando o pincel, e o pincel vai esticando na tela, ele vai se fundindo um pouco com o fundo que está úmido embaixo. E automaticamente ele vai criando essas nuances. Não é só a luz que vai criando essas nuances, mas é também o fundo, entendeu? Por isso que é importante, se você quer saber como é feito, o vídeo vai estar sempre aqui. Eu sei que às vezes quando você está assistindo, é inevitável, né? Você pula algumas partes, adianta. Eu também sou assim, às vezes vou ver lá um artista trabalhando, que eu acho legal, e eu acabo pulando algumas partes. Beleza, mas se você tiver afim mesmo de aprender, com força mesmo, vamos falar assim, galera, assiste o vídeo de uma forma rápida para absorver alguma coisa legal, mas depois com o tempo, assiste com calma, vê o que o professor está falando, o que você pode acrescentar, principalmente você que está chegando agora, que está aprendendo agora aí a pintar, né? Então, se você já faz aula com o professor, pô, agora eu vou colocar bastante magenta aqui, ó, ó lá, ó, magenta e branco. Você que está fazendo aula com o professor, legal, acompanhe. Assim, não precisa questionar nada com o seu professor, mas de repente você aqui pode absorver alguma coisa que na aula você não conseguiu, ou vice-versa também, né? De repente você vem aqui e comentar, olha, meu professor
falou que eu tenho que fazer assim e tal. O que você acha? A gente está sempre aqui disponível para poder bater um papo, né? A gente nunca vai sobrepor aí o que outra pessoa faz, mas se você quiser bater um papo, falar sobre arte, a gente está sempre aberto para isso. Aí é só comentar aí. Ó, tô jogando mais magenta, ó. Tá vendo? Ó, então as nuances que vão ficando. Pintura é isso, galera, porque se você faz só um tom, fica muito chapadinho. Não, tem que ter essas partes mais claras, mais escuras, mais rosadas ou não, como é na natureza, né? Olha que bonito que ficou, como ela ficou solta, como ela ficou, né? Assim, largadona. Show, né? Agora nós vamos fazer aqui uma parte verde, né? Para já entrando aqui no meio da primavera. Depois eu vou jogar, eu vou falando e vou fazendo aqui, tá? Depois eu vou jogar umas pétalas no chão, né? Porque não dá para ter uma primavera dessa toda colorida sem pétalas no chão, né? Até ali a parte de baixo já secou também. Vai ficar bem legal aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos de um pouco de verde inglês aqui do ladinho. Por que eu estou colocando lá? Porque eu vou fazer uma misturinha diferente. Verde inglês com verde VC. Verde VC. Pronto. Vou pegar aqui um pincelzinho para nós fazermos essa vegetação aqui. Então vou deixar ela bem eufórica também, não vou queimar o verde. Mas vou escurecer um pouco mais. Coloquei ali, ficou muito claro. Aí, agora sim. Ó, pode ver que já secou. Tá vendo como ela não está se fundindo ali? Mas não tem problema. Eu mostro como resolver isso rapidinho. Aqui eu já vou misturar um pouco desse carinha que tá aqui, do violeta. Ó. Já queimei o verde já. Ó. Aqui também, ó. O que eu vou fazer? Queimar o verde aqui, ó. Para ele fazer a emenda com o resto que tá ali, tá vendo? Ó. Vou fundindo. Vou vir aqui. Aqui já fundindo as duas. E já fazendo ela aqui, ó. Olha que bacana que fica já. Só com esse fundo que a gente fez, hein? Detalhe. Vou deixar esse pincel de lado. Vou pegar um outro pincel aqui, vou dar uma limpadinha nele. Pincelzinho chato, ó, normal. Vou pegar um pouco do Steel de Graham Pardo que eu tinha usado aqui, ó. Fundir um pouco mais. Uma tinta que tá aqui, deixa eu diluir um pouco. Do Steel, ó. Do Barranco. Pra ficar... Agora é a hora de entrar o Steel ali no meio, ó. Olha que legal. Show, né? Vamos dar luz? Vamos dar luz. E para isso ele sempre aparece aqui, céuzinho de copinha. Vamos colocar mais verde VC ali. Verde VC não, verde inglês, perdão. É lógico que o verde inglês apareceu. Pronto, surgiu de novo. Ele sempre desaparece, agora ele surgiu de novo. Deixa eu ver se a tinta aqui da paleta já secou. Não, ainda tem tinta aqui. Vamos lá. Vamos misturar um pouco desse cara aqui também. Mais amarelo. Está um pouco escuro ainda, mas beleza. Já dá para começar a fazer a parte verde aqui, que é uma vegetação que está por cima aqui, né? Vou fazer ela aqui, ó. Opa. Peguei muita tinta no pincel. Ela está por cima ali. Já se funde um pouco com a primavera. Nossa, Ixi, meu Deus. Vai embora daqui. Pronto, tinha um mosquitinho passou voando aqui. E eles são atraídos, acho que pela cor, né? Aí veio bater aqui. Ainda bem que ele não grudou na tinta, porque senão, pô, o mosquitinho ia morrer aqui, coitado. Ó. Olha que bacana. Só que eu vou molhar um pouco aqui, que eu tô percebendo que a parte de baixo já tá seca, hein? Esqueci de colocar
Esqueci de colocar o diluente ali e já secou. Vou jogar uma vegetação mais pontuda aqui, ó. Já caindo aqui, ó. A transparência ali, ó, do estilo de Graham Pardo, ó. Tá vendo? Como eu já vou emendando no barranco, por isso que eu passei o estilo ali aquela hora, ó. Ó. Aqui, ó. O estilo tá ali, ele tá úmido, ó. Aí vai descendo a vegetação pro barranco, tá vendo? E ó como já fica fundindo aqui, né? Ó, mais aqui também, ó. E vai esticando, aproveitando o estilo que tá ali. É isso, galera. Pintar, se você com o tempo pegar um pouquinho a noção da técnica, acertar a pincelada, você vai embora. Dentro dessa técnica aqui que eu faço, com esse pincelzinho aqui, ó, o fundo estando feito, eu pinto praticamente a tela inteira com ele. Às vezes eu mudo, uso outros pincéis tal para dar alguns efeitos, mas a maioria dos efeitos aqui é tudo com ele, entendeu? Tudo com ele. Ó, vou pegar mais luz aqui. Sobrepondo. Aí como ali ainda não secou, ela funde um pouco, é isso que eu estou buscando, ó. Aqui. Agora que eu vou jogar uma grama um pouco mais escura. Opa, ficou escuro demais. Ó. E ainda naquela parte de estilo de Graham Pardo que eu passei ali, ó. Olha que bacana. Agora aqui eu vou jogar uma luz meio incerta aqui, mais arredondada, mas acompanhando também a grama que vai descendo aqui. E aqui eu posso fazer isso, ó. Posso jogar umas graminhas assim, ó. Tá vendo? E aqui tá faltando, né? Um pedacinho. Eu vou complementar agora ali. Vou limpar o pincel, né? Limpar aqui na água. Vocês vão escutar até um barulhinho aí da água, que eu não posso deixar desse jeito aqui. Então eu venho aqui, ali tá mais escuro, né? Tá mais tem uma sombra aqui, ó. Venho com ele aqui. É muito show, né, galera? Fala aí. Pintar é muito legal, né? Eu sou suspeito para falar porque, enfim. Eu nunca falei para vocês, mas eu entrei para a pintura um pouco tarde, tá? Eu comecei a pintar de forma tardia porque eu tenho outra profissão que não a de artista plástico, né? Eu estou explorando mais agora, mas eu sempre trabalhei em outra área, enfim. E eu procurei a pintura como uma terapia para mim, né? Eu já desenhava, gostava de desenhar, então eu tinha noção de profundidade e tal, mas no desenho. Mas eu não era exatamente um excelente desenhista, né? Nunca fui. Mas eu tinha algumas noções assim um pouquinho a mais, pelo fato de me esforçar um pouquinho e de gostar do desenho. E eu queria fazer alguma coisa para sair daquela pressão, aquela coisa do trabalho, sempre, enfim. E eu achei que a pintura seria uma boa. Tentei pintar por conta própria, vi que não deu muito certo, né? Não fui muito feliz, que eu não tinha técnica nenhuma. Era uma época ainda que não tínhamos hoje o YouTube com pessoas para poder nos ajudar, né? Enfim, e falar como que a gente tem que prosseguir com os materiais, com a tinta e tal. Procurei a ajuda de um profissional, fiz aulas durante muito tempo e fui aprendendo a pintar. Mas o que eu quero dizer, na verdade, com essa pequena história que eu contei aqui, né, é que eu entrei para a pintura através de uma vontade de fazer uma terapia mesmo, né, de fugir do estresse. Deu certo e acabou virando também, para mim, não só um hobby, né, mas eu acabei me aperfeiçoando um pouquinho mais. Ainda continuo, né, me aperfeiçoando, porque a gente nunca para na pintura, né? O dia que a pessoa fala, já sei tudo, não sabe nada.
Por mais que faça, sempre tem uma coisinha nova para aprender. Galera, é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar umas insetas aqui no meio, ó, de verde, bem pouco, tá? Assim, ó. Como se tivesse alguma coisa... A primavera às vezes tem umas partes de verde no meio, né? Não quero deixar muito em evidência ali, mas não tem jeito, tem que colocar um pouquinho, né? Ó, joga uma luzinha ali e tal, como se tivesse algumas coisinhas ali de verde no meio, ó. Já fica mais natural, né? Vou jogar aqui também as partezinhas mais claras aqui. Embaixo. Já vamos começar a fazer uns arremates aqui. Deixa eu investir um pouco mais na claridade do barranco. Deixa eu pegar aqui o amarelo pele. Se eu achar ele, beleza, né? Aí eu pego. Achei. Vou pegar o amarelo pele aqui. Colocar aqui no meio. Olha, a tinta já secou aqui na palheta. Vou pegar bem na pontinha do pincel aqui. Esse é um Condor 441 número 10. Vou pegar aqui. Jogar uma luz aqui de leve. Só nessa ponta aqui, ó. Ó como eu faço com o pincel, ó. Puxando a luz para cá, por quê? Porque a luz vai pegar de cheio aqui, ó, e essas são pinceladas secas, ó, onde a parte já está seca, tá vendo? Aí eu pego o steel também, deixa eu pôr um pouquinho de steel aqui. O steel é coringa também, tá? É que nem amarelo indiano, que nem o vermelho óxido, por quê? Porque ele é uma cor transparente, então, steel de grã pardo. Ó, fugas de luz, tá vendo? E aí eu venho com o steel aqui, ó, nem limpei o pincel direito, ó. E complemento a sombra ali daquela pincelada que eu dei ali, ó. Legal, né? Misturar um pouquinho aqui com terra de siena agora, ó. Olha como como aumentou a informação de tons aqui, né? Tá vendo? Bem simples, ó. Bem de leve, ó. Olha como vai ficando bonito. Vamos de novo aqui. Pode puxar aqui também, ó. Um pouco de steel aqui. Misturar o steel aqui. Puxar pra cá, ó. Tudo isso eu tô preparando porque daqui a pouco eu vou jogar as pétalas no chão pra gente finalizar a obra. Então eu tenho que ir dando já os retoques finais aqui, né? Ó. Toda essa sobreposição de camadas, tudo para isso, ó, para obter esse efeito que você está vendo aí. Ah, professor, eu quero simplificar um pouco. Beleza. Mas com o tempo você vai aprendendo, aí você vai querendo cada vez mais envolver tom sobre tom para obter várias combinações legais, enfim. Jogar uma contraluz aqui. Para formar como se fossem pedrinhas ali, ó. Como se tivessem umas pedras ali. Não fosse só barranco, tivesse umas pedrinhas também naquela parte ali, ó. É muito show. Pintar é muito bom. Vou jogar aqui também. Vou pegar um pouco do amarelo aqui. As pinceladinhas incertas aí no meio. Legal, né? Agora nós vamos fazer, sabe o que? Nós vamos jogar as pétalas ou folhas da primavera caída pelo chão. Vai ver que show que vai ficar. Bom, pessoal, aproveitei a tomada, já coloquei aqui
magenta e violeta, porque branco ali, olha, exagerei, tem de sobra, né? Então vou misturar aqui, ó. Só que eu já vou pegar um pouquinho de branco e vou deixar um tom aqui para eu fazer justamente o fundo das pétalas que eu vou jogar aí pelo chão, tá? Então, vamos lá. Vou aleatoriamente jogar aqui umas no meio, ó. Vocês vão aqui também, bem com a pontinha do pincel, tá? Aqui. Tem que tomar muito cuidado na hora de jogar esse tipo de elemento na tela. Primeiro, para não ficar tudo no mesmo formato, tudo no mesmo tamanho, e para não ficar sincronizado. Eu sempre falo do sincronismo nas paisagens, porque às vezes a pessoa começa a fazer e vai fazendo tudo certinho. Olha o conflito que eu fiz aqui, ó, das copinhas. São todas no mesmo sentido, mas ao mesmo tempo elas estão diferentes, uma maior, uma menor, enfim. Essas são percepções que você só vai pegar na maneira como você for pintando, ao longo do tempo que você for pintando. Porém, eu, como uma pessoa que está aqui passando o recado, né, um pouco daquilo que eu sei, eu preciso informá-los, eu preciso falar sobre isso, porque eu já falei no início aqui, o propósito do canal é realmente ensinar. Quando a gente se propõe a ensinar, tem que fazer direito, né? Ó, eu deixei bem largado, tá vendo algumas aqui, outras ali, ó, tal. Você vê que não tá sincronizado, ó, tá solto, né? E aqui também, ó, porque afinal de contas algumas atravessam e vem parar aqui do outro lado. Ó, pinceladinha aqui mais na horizontal. Ó. Aqui, pinceladinha menor aqui, ó. E vai ter que entrar bastante luz ali. Por quê? Porque tá indo mais pro fundo, tá vendo? Se tivesse caído algumas ali, ó. Legal, né? Agora eu vou começar a jogar luz. Mesmo cuidado na hora de jogar luz. Vou até aproveitar que tá aqui, ó, que já tá misturado, né? Mesma coisa, bem pontinha de pincel, tá? Ó, venho na parte superior e faço isso, ó. Por quê? Porque ela tem que dar a noção de volume de sombra. Ó, tá vendo? Pontinha de pincel. Ó. Só deixa ela marcando ali. Tirar um pouco o excesso aqui da tinta, ó. Dou uma suavizada na forma para não ficar... Ó, tá vendo? Aqui também. Aqui então é mais branco, ó. Aqui já tá uma parte de luz, ó. Aqui eu vou pegar mais branco ainda. Vou pôr naquelas que estão lá na parte da... Aqui, ó. Tá vendo? Limpo o pincel. Puxo aqui, ó, para tirar um pouco. Pego aqui mais branco. Vou jogar mais branco ainda aqui, ó. Mas quando eu falo mais branco, não é branco puro, tá? O branco tem que estar diluído. Se eu jogar branco ali, aí não tem nada a ver, né? Ó, e ali eu cometi um pequeno erro, ó. Ela ficou com muito volume, então eu peguei um pincel aqui e já limpei, ó. Eu vou pegar esse próprio pincel aqui, aproveitar, ó, e colocar aqui, ó. Estiquei, agora beleza. Vou até aproveitar esse mesmo pincel com um pouquinho de verde, versi um pouquinho de branco, verde inglês um pouquinho de branco. E vem e jogo por cima aqui, ó, para dar uma disfarçada. Ó, pronto, já consertei o erro, tá vendo? O bom de ensinar é isso. Às vezes a gente também comete alguns erros, só que se a gente não fala, a gente corrige e a pessoa não percebe. Eu não, prefiro falar, que assim você já vê como eu corrijo também. E é assim que funciona. Ó, daqui, nesse sentido também por causa da luz, ó. Tudo seguindo a luz
direita para esquerda, ó. Olha, aqui já secou, hein? Ó, a sombrinha que fica ali, tá vendo? Que é a mesma coisa. Seladinha mais na horizontal. E ó, deixa aparecer umas marquinhas mais escuras ali, que é o que dá volume. Tá vendo? Você vê uns voluminhos ali, é como se tivesse uma sombra ali em algumas delas. Ó, aqui caiu mais de uma. E assim por diante. Agora aqui eu já vou escurecer um pouco mais. Essas aqui estão numa parte mais de sombra. Ó. Aí já é uma luz mais comedida, ó. Tudo isso para ficar bem bacana. Tudo isso para ficar bonito para vocês. Vou pegar um pouco de... Esticar um pouco o pincel. Olha que legal. Agora eu vou pegar o pincel, vou dar uma limpadinha nele. Algumas partes escuras aqui eu vou dar umas esticadinhas para elas ficarem bem discretas aqui. Algumas eu vou insistir mais na sombra, mais puxado assim, ó, para aparecer mais. Então você vê, até para jogar essas partes de contraste aí das pétalas no chão, a gente tem que fazer tudo com calma, tá? A pintura exige isso, ó. Deixa eu jogar um pouco de volume aqui, uma luz meio incerta aqui no meio, que eu adoro fazer isso. Aproveitar que tá seco, jogar mais aqui também, ó. Misturar um pouco de branco aqui, ó. Dar uma fuga de luz aqui, ó. Ah, professor, é muito difícil. É não. Depois que você for aprendendo, vai ficando mais fácil. Precisa fazer tudo isso? Não, no começo não. Você simplifica um pouco mais. Mas tenha em mente de como se faz. É esse o nosso propósito aqui. Olha quanto volume. Olha que bacana que ficou. Tá vendo? Muito legal, né, galera? Vou jogar aqui mais um matinho. Como quem não quer nada. Um pouquinho mais de contraste. Muito bom. Eu estou nos arremates finais aqui, tá? Só para avisar-os que já estamos terminando a nossa obra. Show, hein? Bacana. O senhor vai dando vários toques assim. São pequenos arremates, mas que fazem a diferença aí na composição. Um pouco mais de sombra aqui também, dá mais caidinho. Beleza. E aí, galera? Gostaram da experiência? Gostaram da primavera florida? Lembrando que nós pintamos essa tela desde o início, hein? Fiz o céu aqui com violeta, com cobalto e com branco. Joguei bastante verde inglês com amarelo de cádmio claro e branco aqui no fundo. Trabalhei com magenta, violeta permanente escuro e branco nessa primavera. Aqui eu já usei o verde versi também com um pouco do azul cobalto, o vermelho, perdão, o verde inglês, o amarelo de cádmio claro. E aqui nessa composição do chão e do barranco entrou terra de siena, entrou pele, o estilo de grã pardo, violeta, enfim, uma miscelânea de cores que eu fui investindo aqui e falando e passando o recado para vocês. Beleza?
Galera, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Lembrando, não deixem de comentar, não deixem de falar da gente nas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho, ajude a mim, Eduardo Messeneiro, e ao professor Marcos Venelli a prosperar cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? Um beijo, um abraço, muito obrigado e como sempre, valeu!